causa do poder que isso tem. Um ser humano livre, né, mentalmente livre, ele passa a ser perigoso para a sociedade. Porque ele vai influenciar as pessoas que no mundo você tem duas posições. Ou você influencia, ou você é influenciado. Como é que ela vai fazer para mudar, para largar esse hábito? Ela sabe que não faz bem. Então, racionalmente, você não muda ninguém. A razão explica tudo, mas não muda nada. Eu falo assim, ela explica. Para mudar, eu tenho que mover o lado emocional. Sem afrontar, né? Então, primeiro eu tenho que validar a pessoa, fortalecer a identidade dela. Agora, uma pessoa que é forte, que é inteligente, que é corajoso, que é ousado, como agiria nesse mercado? Começou a baixar o muro. Se você mora aqui nos Estados Unidos e precisa de ajuda com imposto de renda, IT Number, abertura de empresa, contabilidade ou organização financeira, vale muito a pena conhecer o trabalho da CSP Innovation. A CSP atende brasileiros com um atendimento próximo, profissional e muito confiável, ajudando tanto pessoas físicas quanto empresas. Eles também trabalham com bookkeeping, payroll, planejamento financeiro e suporte para quem quer organizar ou estruturar melhor o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Com unidades em Fall River e em Weymouth, aqui em Massachusetts, além de atendimento online para todos os Estados Unidos. Todas as informações de contatos estão aqui abaixo, então não importa onde você mora, está nos Estados Unidos, quer crescer a sua empresa, liga para a CSP. Olá, sejam bem-vindos ao Vida Inteligente na América Podcast. Hoje a gente vai conversar aqui com Isabel Oliveira, que é especialista em performance humana. Isabel, seja bem-vinda ao Vida Inteligente, é um prazer tê-la aqui. Hoje a gente vai conversar de muita coisa, sobre comportamento, coaching, como que faz essa formação, enfim, neurociência, e tem muita coisa. Você que está aí, não sai. Assiste até o final, que tem muita coisa boa para você aprender hoje. E não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e seguir a Isabel. Vai ali embaixo, ali que o link dela tá ali embaixo. Já segue ela lá. Isabel, boa noite, seja bem-vinda ao Vida Inteligente. Muito obrigada. Eu que estou muito feliz de estar aqui e olha só, eu adoro falar. Então, nós vamos ter aqui uma situação que você tem que me cortar. Não, tá bom, deixa eu falar. Agora pega a minha vez, porque adoro falar. E obrigado por essa oportunidade de deixar a minha voz ir para o mundo, e para a América e para todo mundo. E eu gosto de aprender. Cada vez que a gente senta aqui com um convidado, a gente sempre tem muito para aprender. E para mim é bom, tá sendo isso engrandecedor, porque são assuntos diversificados, de vários assuntos que eu não entendia, que eu não conhecia, e eu acabo aprendendo um pouquinho de cada um. Não que eu vá sair daqui ensinando o que eu aprendi com você, mas pelo menos eu posso conversar com alguém sobre o assunto. Bom, mas hoje, conhecendo um pouquinho, né, que a gente conversou aqui sobre você nos bastidores, sobre toda essa sua carreira, experiência que você tem. Eu tô olhando para cá porque eu tenho que... eu não quis nem ler aqui no início o currículo dela, porque daí ia dar um podcast, então vou deixar ela mesma falar. Bom, hoje, por onde que a gente vai começar? Primeiro, conta um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Você falou que é paulista, mas passou grande parte da sua vida em Rondônia? Eu sou uma paulista que tem, assim, crise de identidade, eu costumo dizer, né? Porque, assim, eu nasci em Franca, interior de São Paulo. Então, é bem interior mesmo. Aquela porta, bem assim, né? E aos 30 anos de idade, eu falo que eu sofri a maior dor da minha vida, que foi o divórcio. Isso eu não tinha te contado. Não. E esse divórcio me levou de volta para casa do meu pai. E eu fui morar com meu pai, que morava em Rondônia. E por isso eu fui para Rondônia, né? Eu morei 25 anos em Rondônia, porque lá eu encontrei o amor da minha vida, refiz a minha história. Esse homem lindo ali, ó. Refiz a minha história, né? Eu tive mais uma filha, né? Então eu fui para lá com 2 filhos e ganhei 2 filhos ali. E eu casei com um viúvo que já tinha um filho. Então a gente ficou lá, os meus, o seu e a nossa. E refiz toda a minha história. Ali eu aprendi quem eu era. Então eu tenho um amor muito grande por Rondônia, né? Que tá bem no norte do Brasil. Mas aí a nossa vida vem andando, e aí você vê que, como ele falou, nosso ninho ficou vazio, todos os filhos casaram. Decidimos, então, alçar voos e voltamos para São Paulo. No que eu chego em São Paulo, as pessoas falavam assim, de onde você é? Eu ficava assim, mas peraí, de onde que eu sou? Eu sou daqui ou sou de lá? Eu tive a maior crise para falar assim para ele. Eu sou paulista, que passou boa parte da sua história lá em Rondônia, que é assim, eu digo assim, meu país, Rondônia, assim, é uma terra muito querida, um lugar muito bom para se viver. Então, foi isso que me deu essa confusão. Então, eu sou uma paulista, mas eu também sou rondoniense. Escolhe qual cidadania você quer me dar. Um beijo para os rondonienses, porque eu conheço alguns aqui e, assim,
São pessoas muito bacanas, legais. Inclusive tem um primo meu que casou com uma rondoniense e estão preparando a vida para ir morar lá. E ele comprou um pequeno sítio lá, está criando gado, essas coisas. Bem bacana. Diz que é muito legal. Pelo menos as pessoas que eu tenho amizade lá são muito gente boa. Então, um abraço para vocês aí. Isabel, mas assim, então o que te trouxe aqui para os Estados Unidos? Depois essa vida lá, depois dos filhos saírem, estava sossegada, né, em casa com o marido. O que te fez vir aqui para os Estados Unidos? Há uns 10 anos atrás, o meu marido, a crise de identidade veio nele, né? Quando ele fez 50 anos, ele falou assim, nossa, agora minha vida acabou, eu vou agora engordar, vou ver televisão e morri. Eu falei, não, mas não pode ser assim, tem que ter algo mais. E nessa mesma época, uns 2 anos antes, nós conhecemos a inteligência emocional, junto à Febracis. Então, ele começou a fazer cursos de coaching, né? Ele começou a frequentar esse universo e a cabeça dele foi abrindo. E ele foi começando a ter sonhos, vontades e coisas que ele desejava na adolescência, ele começou a fazer projetos. E um desses projetos chama-se Atravessando Fronteiras, que era justamente a gente não morrer, assim, não envelhecer, aposentar, envelhecer, engordar. Era, de fato, assim que nossos filhos se casassem, nossa vida ficaria só nós dois de novo, a gente ia botar o pé na estrada e viver novas experiências. Que bacana. Então, ouvindo esse sonho dele, eu falei, bom, eu tenho que me adequar a esse sonho dele, porque senão eu vou ficar aqui. Eu tenho que dar um jeito de ir junto com ele. E eu sempre gostei muito de trabalhar, de ser assim, produtiva, de estar atuante. Então eu falei, eu não quero parar. Ele falava assim, nós vamos ficar 3 meses em cada lugar. Eu falei, mas como é que eu vou trabalhar 3 meses em cada lugar? Vou começar um emprego, não vai dar nem tempo de eu engajar no emprego, vou ter que parar o emprego, como é que vai ser? Então eu ficava perguntando. Aí eu encontrei também na Febracis uma oportunidade de uma transição de carreira. Eu era funcionária da Eletrobras, funcionária de carreira, concursada, né? Como na contabilidade. Lá eu trabalhava com peças contábeis, eu vivia fazendo a contabilidade americana, inclusive. Olha como é que o mundo é. Deus já te prepara para o que você vai viver. Eu trabalhava na Eletrobras, no setor contábil, com contabilidade americana. Eu pegava as peças contábeis de uma coligada, que é a Ceron, que é de Rondônia, e eu preparava as peças para ser apresentada na Nasdaq, aqui em Nova York. Oh. Eu nem imaginava que um dia eu fosse vir para cá. Então, o que eu tinha que fazer? Harmonizar os números. Pegar os números e fazer que fosse uma releitura. Não é uma tradução literal para o idioma inglês. Mas sim você colocar a contabilidade de uma forma que internacionalmente ela possa ser lida. Né? Então, é isso que eu fazia ali. Mas nunca tinha pensado que eu viria morar aqui. Então, ali dentro, eu comecei a fazer uma transição de carreira. Eu falei assim, eu não posso ficar presa aqui. O que eu posso fazer com a contabilidade? E aqui tem uma parte interessante na minha história, que eu tinha um bom salário. Né? No Brasil, quando você trabalha numa empresa pública privada, como eu trabalhava, que é uma empresa que você pode seguir carreira, você tem uma boa posição. Então, além de eu ter um bom salário, eu tinha bons benefícios também. Então, não é só o salário, você tem, assim, convênio disso, convênio daquilo, benefício daqui, benefício dali, tem a participação de lucros da empresa, no caso, quando ela tem lucro, né? Tem participação de lucro. Mas aquilo não me deixava satisfeita. E um dia, eu comecei a ficar preocupada comigo quando eu vi um jardineiro podando a grama no sol de Rondônia. Rondônia tem um sol para cada morador, não sei se você sabe disso, né? Não sabia não. Não, Rondônia tem um sol para cada morador. Então, assim, é um calor muito grande. É mesmo? Tudo lá é climatizado. E aí eu tava na sala climatizada, tomando um cafezinho, né, na minha cadeira confortável, olhei pra fora, mas eu tava extremamente irritada, chateada, mal-humorada. Olha, você não ia gostar de me conhecer naquele tempo, não. Nossa. Aí eu olhei pra fora e vi um jardineiro lá assoviando, sorrindo, cantando, com aquele sol na muleira. Mas como é que esse homem pode estar feliz? Ele deve receber um salário mínimo, se receber, porque um monte de desconto que tem no Brasil, né? Os encargos sociais são pesadíssimos, inclusive para o funcionário. E esse homem sonha desse jeito, eu aqui nessa vida boa, achando ruim. Aí veio a culpa, porque eu também era viciada em sentir culpa. E comecei a me culpar e me acusar, falei, não, isso aqui não está certo. Na mesma época, eu conheci a Febracis, que é uma empresa que trabalha com inteligência emocional. E eu comecei, então, a trabalhar com algo que eu nunca tinha imaginado, que é o autoconhecimento, que é tão simples, né? É tão, assim, necessário, mas eu nunca tinha pensado nisso. Porque, veja comigo, Wagner, quando eu estava começando a minha carreira, né, começando na vida, assim, profissional, aos 30 anos, ali na década de 90,
Né? Então, assim, você que é mais jovem vai saber o que eu tô falando. Eu? Vai nem saber, né? Nem te conto. Vamos contar aqui pra gente saber. Só falar que quem assistiu o Sítio Pica-Pau Amarelo na hora do almoço? Se a pessoa levantar a mão, já sei a idade, ok? Falar de novela, né? Qual novela? Se levantar a mão, já sei a idade. Então, eu era desse povo aí. E naquele tempo, quem falava sobre isso, sobre falar de fragilidade emocional, ou até no psicólogo, eram pessoas assim que eram tidas como, esse aqui não serve nem pra trabalhar com você, não, porque ele é fraco, tá? Então, era algo que era um tabu. Eu fazia terapia escondida. Porque se alguém soubesse, ia denegrir minha imagem. Eu morria de medo de não ser assim, escolhida para uma coisa, para outra, né? Então, não sabia que existia necessidade de ter autoconhecimento. As coisas... Você acredita que as coisas evoluíram ou apenas elas foram desencobertas? Por que eu estou falando? Vou dar um exemplo simples. Uma palavra que hoje, para muita gente, soa como um palavrão. Procrastinação. Antigamente era o desleixado. Para começar, essa palavra existia. Quando ela começou a existir... Quando você falava... Na minha infância, eu nunca ouvi falar procrastinação. Nossa, o que é isso? É de doença, né? É contagioso? Mas, como eu te perguntei, você acha que foi algo, assim, descoberto ou por causa... O que está acontecendo, de fato? Você falou de terapia. Se a gente fosse falar de terapia há 30 anos atrás, procurar, mesmo que fosse um psicólogo, o pensamento aí, o cara tá louco, né? Vocês são loucos, né? Exatamente. Acha que quem precisava é só... E não, hoje entendo que é necessário. Mas sabe o que é? Se você for estudar a história da psicologia, né? Eu não sou psicóloga, mas eu gosto muito da psicologia, muito mesmo. E eu já estudei muito sobre a história da psicologia. Ela não é tão antiga quanto a medicina. Quando se começou a falar de medicina, de anatomia, foi há 450 anos antes de Cristo. Hipócrates falava dela, tanto que ele é chamado o pai da medicina. Mas quando é que se começou a falar da psicologia para pessoas normais, como eu e você? A psicologia, ela servia para trabalhar as pessoas que tinham algum tipo de deficiência orgânica, que tinham surtos. Então, estudava-se pessoas que tinham doenças e não as pessoas que tinham emoções normais. Isso começou no meio do século passado. Então, deve ter mais ou menos 100 anos. Então, é algo muito jovem. Certo. Por isso que causa tanto... Nossa, aqui é novo. Na verdade, o estudo, sim, é novo. O ser humano, ele é antigo. Nós estamos aqui junto com... Né? A gente é bem antigo. Mas o estudo sobre a psique, sobre a mentalidade, isso é novo. E agora, de uns 30 anos para cá, com o aumento da capacidade da medicina, dos estudos de tomógrafo, de conseguir enxergar o cérebro por dentro, pode ser comprovado. Então, isso acelerou a nosso conhecimento de comportamento, de mentalidade, como funcionam os pensamentos. Isso acelerou de 30 anos para cá. Então, ele é bem novo mesmo. Mas assim, se você olhar, até na Bíblia, Paulo fala muito isso, né? Se renovar pelo poder da sua mente e tudo mais. Por que você acredita que foi tão escondido isso? Porque a gente já sabe que se a gente acessar mesmo, né, e reprogramar o subconsciente, a gente consegue autocura, várias outras coisas. Você acredita que é um medo de a pessoa ter domínio, de a pessoa pensar, de a pessoa decidir? Por que isso não poderia ser usado, dado aula nas escolas, né? Justamente por causa do poder que isso tem. Um ser humano livre, né, mentalmente livre, ele passa a ser perigoso para a sociedade. Porque ele vai influenciar as pessoas que no mundo você tem duas posições. Ou você influencia, ou você é influenciado. Então, se eu for influenciar para libertar as mentalidades, como é que alguém vai poder, então, dominar? Como é que eu vou ter o poder? Então, o poder vai ficar muito dividido. E é claro que isso não é... Tem muita gente que não quer isso, que isso aconteça. Então, onde é escondido. Não é verdade. Se você for ver a história, quantos livros foram queimados? Sim. Quando o poder, assim, o conhecimento, ele foi muito escondido em todas as épocas. Não é só se for olhar, não, vamos olhar aqui a Idade Média. Não, ele foi sempre muito escondido. E toda a civilização procurava, tinha, assim, aqueles que conheciam mais, mas eles detinham conhecimento, porque se todo mundo conhece, pronto, acabou o poder. Faz sentido, total sentido. E continuando assim nesse aspecto, nas coisas que mudaram, uma outra profissão que eu vejo que há muito tempo as pessoas não procuravam, nutricionista. Hoje, né, as pessoas estão correndo a isso.
ao invés de correr aos remédios, estão tentando tratamento. Buscando, né, a hoje saúde. saiu um negócio novo, né? Hoje não, há um tempo atrás, que as pessoas estão usando muito, principalmente no controle de peso, que está deixando muito nutricionista. Mas teve uma fase ali que a nutrição estava em alta. Não vamos dar aqui moral para esse remédio, mas que é bom. Tudo que for, que não causar dano colateral. Bem esse remédio, assim, o irmão Jairo, né? Esse pessoal aí, né? Se você estudar bem esse remédio, você vai ver que nada mais é do que um material composto que já tem dentro da gente. Né? Se você pegar a essência dele, não é algo que foi criado em laboratório, mas você também tem como produzir dentro. Então, só aumentou a produção para dar uma saciedade maior para que você tenha um atalho. Legal. Eu até falei assim porque assim, ó, eu não procurei saber a fundo, mas uma coisa que eu digo para você, tudo que puder ajudar, facilitar, deixa ser. Assim como eu acredito que tem muitas doenças que têm a cura, só que não é divulgada porque há um interesse daquela indústria que precisa vender não somente o medicamento, mas tratamentos e tudo mais. E a cura, assim, ela é simples, mas ela não é fácil. Não, de forma alguma. Vamos entrar então agora nessa área aí, já que a gente está falando de cura, a gente vai entrar... No papelzinho, Isabel, esse podcast aqui é de verdade mesmo, né? Tem que ser. A vida como ela é. A vida como ela é, não tem nada para inventar aqui. Isabel, já que a gente vê aqui o assunto principal que a gente vai estar falando é sobre comportamento humano, né? Sobre neurociência. Bom, você falou a cura, ela acontece, mas ela não é fácil. Tem alguns livros, principalmente aquele livro Poder do Subconsciente ali, relata várias curas, né? É bem legal, gostei daquele livro. Como que você hoje acredita que porque uma coisa é a pessoa que já está avançada, já tem domínio sobre a sua mente, já sabe reprogramar o subconsciente. Mas para uma pessoa que está ouvindo a gente, que às vezes está crua nesse assunto, que não sabe por onde começar, qual que é o primeiro passo para a pessoa começar a desenvolver uma mente forte, uma mente que ela consiga dominar essa mente e que ela possa ser, como você falou, a influenciadora e não a influenciada? Vou dar um passo bem simples. Que muita gente pode falar, nossa, mas não é possível que esse negócio é tão simples que a pessoa pode duvidar que funciona. Porque nós somos ensinados, todos nós somos programados para entender que o complexo é que dá resultado. Então, se algo é muito simples, está muito fácil, parece que não é nem verdade. Não é nem verdadeiro. Mas se você quer começar a trabalhar essa cura, primeiro eu tenho que começar pelo autoconhecimento. Eu tenho que conhecer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é bom pra mim, quais são meus gatilhos, o que me faz ficar irritado, o que me faz ficar calma. E um bom exercício para isso é fazer um diário. Sabe aquela coisa que, assim, durante muito tempo algumas pessoas fazem, de repente foi abandonado? Pegar um caderno e escrever como foi seu dia hoje. O que eu gostei de fazer nesse dia? Tem pesquisas que comprovam que pessoas duraram mais de forma saudável. Inclusive, foi feita aqui nos Estados Unidos uma pesquisa que fala de freiras, né? Foi mais de 800 freiras que foram estudadas e elas comprovam que aquelas que escreviam todos os dias nos seus cadernos, contando como foi seu dia, e que a escrita delas tinha uma escrita assim de um fundo muito mais de gratidão, positivo, de esperança, é muito mais harmonioso, viveram muito mais saudável até o final da vida. E existia nessas freiras, a prática de escrever. Então, todas escreviam. Mas aquelas que colocavam peso na escrita, que colocavam assim, um certo rancor, uma certa chateação, irritabilidade com o seu dia, essas duraram menos, viveram menos e adoeceram mais rápido. Aquelas que escreviam, mas escreviam com um sentimento de gratidão, de esperança, verificando o que foi bom no dia, trabalhando a emoção que não foi legal, colocando para fora ali, essas tiveram uma vida mais longeva e saudável. Então, como é que eu faço isso? Quanto é que custa escrever? É verdade. Não custa nada, só você vai gastar, você vai investir tempo. A gente fala sempre na Febracis que você tem 3 recursos universais, que é o tempo, o dinheiro e a atenção. Para fazer essa atividade, você precisa de tempo e de atenção. Você não vai usar o dinheiro. Então, você pode perceber que tudo que não vai usar dinheiro, às vezes é escondido. Às vezes não é tão assim, evidenciado, porque quem vai ter um benefício com isso? Só quem está fazendo.
Eles evidenciam as coisas que tem que ter uma moeda de troca, que tenha que ter alguma dificuldade, que tenha que ter, digamos, algum custo, né? Custo seja de muito tempo, seja de coisas difíceis. Faz muito sentido. Você que está em casa prestando atenção, olha, isso aqui vale ouro. É um caderno simples. E você pode botar perguntas. Quer fazer uma coisa legal? Faça perguntas para Deus. Vai naquele caderno, tá chateado, Deus, por que acontece que eu tô aqui na América e agora tá chovendo muito, tá fazendo muita neve, eu não consigo chegar. Começa a colocar ali. No momento que você tirou de você, você tirou alguma coisa que estava aqui dentro, engasgado, chateado, você botou para fora. Agora eu tenho o quê? Tá visível e é muito mais fácil, reflexível. Quando eu olho da plateia, eu tô de fora olhando para algo, do que quando tá aqui dentro guardado. Então funciona muito. É algo muito simples. Um diário, para você que está em casa, para você entender, escrever tudo mas ali. Coloque nele com ênfase positiva. ênfase de esperança. Aí o que não estiver legal, leva para Deus, faça perguntas. Fala, por que isso está acontecendo? Se tivesse um jeito de mudar isso, quais seriam as opções que eu tenho? Faça perguntas para você mesmo. Pergunte ao seu problema. Como é que se tivesse um jeito de mudar isso aqui, qual seria? E se fosse para ser um milagre, como é que esse milagre aconteceria? Quando você começa a explorar hipóteses, você começa a buscar caminhos de soluções. E aí o foco que estava no problema, o foco passa para a solução sem você perceber. Uau. Isso muda muito, isso traz muita... mudou a química neural, mudou a química dentro de você. Maravilha. Isso mais ou menos quanto tempo você acredita que a pessoa deveria tirar esse tempo para fazer? Eu acho que quanto mais frequente, melhor, mais bem fazer para ela. Então, a constância é que vai fazer a modificação. Sim, mas o tempo... O tempo que ela puder dar com qualidade. 5, 10 minutos. Se ela puder ter 5 de qualidade, ok. Se ela puder ter 15 de qualidade, ok. O tempo que ela pode dedicar para isso, qualidade que eu falo é atenção plena. Isso é um hábito que, se a pessoa aprende a desenvolver, ela pode, inclusive, tirar o tempo de tela, porque ela pode substituir por algo. E eu acredito que pode se tornar até um hábito prazeroso de estar fazendo isso. Olha só, nós temos um filme muito famoso que chama-se O Diário de Anne Frank. Que veio da época da Segunda Guerra Mundial e virou filme. As pessoas naquele tempo que não tinha tanta tela escreviam mais seus diários. E muitos foram encontrados, muitas histórias viram filmes, muitas pessoas contam superação nos seus diários. Então isso é um hábito que já existiu e que deixou de existir. Vamos pensar antes dos sumérios trazendo a escrita, né? Quando não existia escrita na Terra. O que eles faziam? Sentavam e contavam histórias, contavam seus dias, formulavam casos, histórias, tanto que se você for verificar, o mundo foi contado de histórias por várias civilizações, muito parecido com o que está no nosso Gênesis. Muito parecido. Então, se você for estudar arqueologia, eu sou fã de arqueologia. Eu não sou arqueologista, tá? Não sou. Mas eu digo que se eu não fosse contadora, talvez eu fosse uma arqueóloga. Eu sigo o Rodrigo Silva. Também sigo o Rodrigo Silva. Eu gosto demais. Gosto demais dele também. Ele explica tudo. E foi com ele que eu aprendi que a história da humanidade, ela é contada de forma muito parecida por muitas civilizações diferentes. E é muito parecido com o que está em Gênesis. Eles não tinham papel para escrever, mas sempre esse fato de contar a vida ou escrever a vida, ela alivia a vida. Alivia. Faz sentido. E isso é algo de performance humana, isso faz parte do desempenho, do crescimento, porque performance humana, o que é performance? Performance é desempenho. É um bom desempenho que nós estamos buscando. Geralmente, quem tem bom desempenho são os atletas. Então, você vê que esse pessoal pega em disciplina, né? Não, você vai ser... Eu gosto muito de nadar. Eu já fui, inclusive, atleta de natação. Pode não parecer, tá, gente? Mas eu nadei durante 5 anos na minha história, da minha vida. E eu deixei de nadar quando eu cheguei em Rondônia. Mas é uma outra história que eu conto um outro dia. Lá não tem, né? Lago, não? Lá não tem... Mar não tem, né? Não, tem piscinas. Eu nadava em piscina. Eu nadava com piscina. Brincadeira. Mas lá tem, mas é porque eu não consegui conciliar a rotina na época que eu cheguei lá. Mas eu sempre entendi que um bom atleta, ele tem que ter muita disciplina no treino. Isso é a performance. Mas é como se fosse uma performance profissional, porque a profissão do atleta é ser atleta. Então ele vai treinar. Então quando a gente fala de desempenho, é gerar disciplina, é gerar o empenho naquilo que ele vai fazer. Então, esse é o desempenho, gerar empenho. Não tem nada melhor do que o autoconhecimento para gerar o empenho certo. Então, quando a gente fala de neurociência, neurobusiness, né? O que é isso? Os nomes tão complicados, os nomes tão chique.
para falar de uma coisa que é tão simples, tão comum e que existe desde que o mundo é mundo, que o homem existe. Isabel, continuando nesse princípio, por que você acredita que as pessoas desenvolvem hábitos automáticos, hábitos ruins, como a gente está falando aqui, tempo de tela, tudo isso, e às vezes para desenvolver um hábito bom, um hábito que possa prolongar a vida, um hábito que possa aumentar a consciência da pessoa, conhecimento e tudo mais, é tão mais difícil. Eu vou dar um exemplo aqui. Para assistir um filme, vamos lá, toda noite, ou a novela, né? Quem assiste novela e ainda essa porcaria aí, desculpa falar, mas hoje eu penso sobre isso, que não te soma nada na vida. Depois a gente reclama mais sobre isso. Reclama não, critica, né? Mas assim, para esse tipo de hábito, de sentar aqui, às vezes a pessoa pega o celular na mão, fica 2 horas sem perceber. Mas para pegar um livro, para estudar algo, ou seja, num curso, numa faculdade, fazer qualquer coisa. Por exemplo, o sedentarismo, muito fácil, sentar no sofá, mas para fazer uma atividade física já é mais difícil. O que você hoje, né, dentro da neurociência, o que você pode falar sobre isso? Por que acontece? E mesmo que sejam hábitos que um é transformador para a pessoa, que só vai trazer benefício, e o outro só vai prejudicar. Tudo tem a ver com dopamina momentânea? Sim. Olha só, deixa eu te falar algo que eu acho bem interessante. Nós temos tudo, o hábito é comportamento, tá? E você tem hábitos bons e hábitos ruins. Hábito ruim a gente chama de vício. E é um hábito. Hábito é tudo aquilo que você faz de forma automática. Pronto, isso é hábito. Fez automático, virou hábito. Por que a mente usa o hábito como um subterfúgio? A mente não quer que você se canse. Nós somos programados para viver, para sobreviver. E você sabe que quando eu vou pensar em algo, eu tiver que buscar um novo caminho neural, isso consome energia. Então, a nossa mente, para nos proteger, ela não quer consumir energia. O que ela faz? Automatiza. Tudo que você faz, mais uma vez, repetidamente, você faz automático, aprendeu. Tudo que eu aprendo, um caminho que foi aprendido, uma vez aprendido, e ele gera prazer, eu não preciso pensar de novo, e a mente corre para buscar aquele prazer que é gerado, você falou que é a dopamina. Ok, a mente quer prazer. Só que ele sabe de forma racional que não é bom. Uma pessoa que fuma, ela sabe que o cigarro não faz bem, mas ela tá lá fumando. Como é que ela vai fazer para mudar, para largar esse hábito? Ela sabe que não faz bem, então racionalmente você não muda ninguém. A razão explica tudo, mas não muda nada. Eu falo assim, ela explica. Para mudar, eu tenho que mover o lado emocional. Então, o córtex pré-frontal, ele vai fazer, entendeu? Não toma muito café essa hora, toma café essa hora. Você vai dormir não, Isabel, toma café essa hora. Ele conversa comigo. Só que lá, o cérebro límbico, né, que já tá lá na parte da memória, ele vai pensar, não, café é gostoso, porque ele é o cara do prazer, né? É gostoso, deixa vir o café. Então, se eu não mobilizar a área emocional, se não mobilizar o hipocampo, se não mobilizar o cérebro límbico, não há mudança. Então, sempre que vai haver mudar o hábito, eu tenho que ter um motivo muito bom, ou seja, um prazer para me mobilizar a essa mudança. Uma pessoa que está, como eu falei, do fumante. Aí ele vai no médico, o médico fala assim, olha, se você não parar de fumar, você vai morrer. A pessoa não quer morrer. Tá com uma criança pequenininha, meu Deus, quem vai cuidar do meu filho? Nossa, agora não posso. O que ela faz? Pelo medo de morrer, ela vai deixar o cigarro. Porque tem um motivo muito mais forte do que ela tinha antes. Do que o prazer. Então, para que você gere uma mudança, você tem que achar um motivo muito forte, aí acontece a mudança. Então, eu tenho que mobilizar o hipocampo. Eu tenho que mobilizar o cérebro límbico. Exemplo, uma pessoa chega na cirrose para parar de beber. Agora eu te pergunto, como que pode a pessoa... Lógico que ela tem que querer, né? Mas há meios de a pessoa seguir um caminho para ela tentar se libertar desses vícios ruins antes que chegue uma situação quase que irreversível? Há meios. Primeiro meio ela precisa de uma ajuda, né? Ou então, talvez ela consiga sozinha, mas o único meio é ter medo de chegar lá. Ela tem que ter medo daquele futuro ruim que pode acontecer. Esse é um melhor meio que tem. Porque o ser humano, ele tem medo da ameaça da morte. Esse é um medo muito forte.
Todo mundo, essa pessoa fala assim, eu não tenho medo de morrer, mas ninguém quer morrer machucado, ninguém quer se machucar o seu corpo, ninguém quer sentir dor. A mente, ela foge muito forte de qualquer tipo de dor, física ou emocional. Então, quando você mostra lá no futuro que vai ter uma dor, ele freia no presente. Mas se não... não, mas até isso acontecer, então tem pessoa que não tem consciência de quanto tempo falta para essa fatura chegar. Então, eu vou bebendo aqui, eu vou fumando ali, eu vou ficando com sedentarismo aqui, com a gordura... Porque ele não tem noção de quando essa fatura vai chegar. Porque se ele soubesse, já ia parando. Mas como não, deu certo. E aí, o que é interessante? Todo movimento presente, ele acontece baseado na experiência passada. Então, o comportamento que eu tenho hoje, ele foi aprendido no passado. E ele vai ser repetido no presente. Aí, no passado, eu tinha um tempo muito grande, né? Não, tô aqui com 15 anos. Eu não sei, assim, eu tô com bastante tempo, tá, gente? Bastante tempo na minha vida. Então, eu me lembro quando eu era mais jovem, que eu tinha uns 20 anos, eu cuidava do meu avô. Meu avô, ele tinha uma doença senil. E eu lembro que eu passava, às vezes, à noite... com o meu marido, eu casei aos 16 anos. A gente passava a noite, né, em festas, em baladas e tal. A minha sogra cuidava dos meus filhos, a gente gostava bastante disso. E eu não dormia. Eu chegava às 7 horas na casa do meu avô. Eu tinha uns 24 anos. E eu passava o dia cuidando dele. Eu não me cansava, eu não tinha dormido. E eu estava cuidando perfeitamente, trocava, dava banho, tudo, perfeitamente. Depois chegava em casa, fazia jantar. Às vezes eu passava, mais de 24, 27, 28, 30 horas sem dormir e era uma pessoa assim, incrível. E eu achava que esse superpoder ia durar para sempre. Conforme o corpo vai se desgastando, o superpoder também vai indo embora. Eu não, sabe? Então, assim, se alguém me falasse aos meus 22, 23 anos que aquilo não ia durar, eu não ia acreditar, porque eu tinha muita energia. Então, é isso que acontece com o ser humano. Eu estou vivendo conforme o meu dia de hoje. Então, você fala, se você não guardar seu dinheiro, você não vai ter no futuro. Mas quando você é muito jovem, tem muitas pessoas que não pensam nesse futuro. E aí eu não consigo parar antes. Presente, né? Então, se eu começar a desenvolver, mas espera aí, então eu tenho que trazer para ele referências, ou seja, referências são pessoas, ou são casos, ou situações que mobilize o cérebro límbico dele, a parte emocional, para que ele tenha medo. Eu não quero viver isso. Então, eu vou começar a mudar agora. Por que uma pessoa, quando tá para perder o casamento, ela muda? Ela tava assim, o relacionamento não via bem há muito tempo. Tá indo mal no relacionamento, não tá indo mal, mas continua. Porque ela sempre acha que vai ficar tudo bem depois. Até alguém fala, chega, daqui para frente não quero mais. Rapidinho a pessoa muda. Então, sempre que há uma ameaça de perder algo, a pessoa para. Mas se eu conseguir mobilizá-la como uma referência, mostrando que isso pode vir a ficar ruim, ela para antes. Nesse caso, é aconselhável a pessoa procurar ajuda, né? Com certeza. Uma terapia resolve esse tipo de coisa? É o caminho, o primeiro caminho? Eu não sei da terapia, eu não vou te falar bem, porque assim, eu acho que o primeiro caminho que ela tem que ter, pra mim, a primeira ajuda que a pessoa... Desculpa. Mas pra mim, assim, eu tive alguns caminhos que me ajudaram. Então, eu tive terapia. Ela me ajudou na mente. Mas eu precisei de algo mais forte. Então, a minha mudança só veio por completo, eu costumo dizer assim, que eu pego aquela parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. Então, ele chegou e começou a jogar sementes, e a semente caía à beira do caminho. O passarinho via e comia. Depois ele achou um outro, ele continuou semeando, e era um solo que tinha muitas pedras. Até começava a formar a planta, mas não conseguia fazer raiz profunda. Então, de novo, não dava certo. Eu costumo dizer que, para mim, aprender o autoconhecimento através da inteligência emocional foi retirar as pedras da minha mente. Então, a palavra de Deus pôde entrar e encontrar meu coração. E aí a mudança veio por completo. No seu caso, foi através da palavra de Deus? Foi. Que maravilha. Mas a palavra não conseguia me alcançar, porque eu tinha muita crença. Crença de, tipo assim, eu era cética. Como é que assim o mar abriu? Como é que o mar abre? Então eu ficava procurando um jeito da natureza do mar abrir. Até que eu entendi que sobrenatural é sobrenatural. E natural é natural.
Então, naturalmente, eu explico mente, pensamento, cérebro, funcionamento. Tem pessoas que falam assim, não, eu consigo... por que cartomante dá certo na vida? Né? Porque ela lê futuro? Não, porque ela lê padrão de comportamento. E padrão de comportamento é alma, é cérebro. Isso ciência explica. Então, eu fui tão cética que para entender a Bíblia eu fui estudar a ciência. E eu sou uma daquelas assim que me dobrei a Deus, porque a ciência não é maior que ele. Certo. Então, quando eu consegui tirar as pedras da minha mente, o evangelho entrou, e aí hoje, por temor ao Senhor, temor não é medo. Pelo amor que eu tenho a Deus, eu tenho amor à minha vida. Então, eu não vou estragá-la. Então, para mim, isso para mim é o mais forte que você pode dar a uma pessoa. Mas aí é que tá, as pessoas não querem isso. Não quer. Se ela vem pra cá, deu na igreja, é aquele pastorista, aquele padre aquilo, e ela tá julgando homens. E os homens são falhos. A natureza humana é falha. Eu falho. Olha o que aconteceu hoje de manhã. Vamos contar de hoje de manhã aqui pras pessoas? Vamos contar, sim. Que vai ficar bem legal a nossa história. Você quer contar? Eu conto. Não, você conta, por favor. Gente, ele marcou comigo às 7 a.m. Não. 7 p.m. Ele mandou uma mensagem, me fez um convite e tal, e marcou lá, deu o endereço. 19 horas para você que está no Brasil. Então, e foi exatamente isso que minha mente leu. Nós temos na nossa mente um chamado pensamento preditivo, ou um processo preditivo de pensamento. Ou seja, isso a ciência explica. O ser humano vai ler, vai ver algo, ele vai associar ao que já existia antes, porque você tem um banco de dados na sua história, que não começou com você. Ele começa 4 gerações atrás de você. Então, sua história não começou em você. Sua história começou 4 gerações atrás de você. Explica melhor isso. E chegou aí onde você está hoje. Então, assim, o que é isso, né? Geneticamente, você recebe genes de 4 gerações atrás. Você recebe genes de 4 gerações. E esses genes guardam o comportamento, inclusive? Também, inclusive. A gente pensa que recebeu só a cor do olho, não. Você recebe, inclusive, os sentimentos. No sentido assim, nossa, mas eu nunca soube, né? Eu, na verdade, eu nem conheci meus bisavós, eu não sei quem são, nunca os vi. Mas, com certeza, meus bisavós viveram na Primeira Guerra Mundial. Meus avós na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Meus pais, eles nasceram durante a Segunda Guerra Mundial. E eu não entendia por que eu tinha muito medo de passar fome se eu venho de uma família abastada. Como é que eu tenho esse medo de passar fome e passar frio se eu nunca passaria fome ou frio? Porque meus pais sempre tiveram condições financeiras boas. Na minha primeira gravidez, o meu maior medo era deixar minha bebê, eu não sabia se era menino ou menina, mas deixar minha criança, meu bebezinho, sentir fome ou frio. Como é que eu ia saber disso? Então, de onde que vem esse sentimento que eu não sabia explicar? Ele vem dessas gerações que passaram por muitas privações. Então, isso... E tem como quebrar isso? Tem, deixa que eu vou chegar lá. Peraí, então vamos chegar lá. Aí, o que acontece? Então, você tem um banco de dados de informações. Aquelas que são conscientes, aquelas que você aprendeu da sua idade para frente, e aquelas que já vêm com você, tá? Aquelas que vêm com você, para elas poderem acontecer, eu tenho que ter um ambiente que favoreça. Senão elas não vão acontecer. Elas vão ficar... É como se você tivesse um gene encapsulado. É a mesma coisa que o pessoal fala assim, olha, meu pai tinha pressão alta, a minha avó tinha diabetes, a minha mãe faleceu com câncer de mama. Então, como fala assim, olha, peraí, então você também vai ter câncer de mama. Opa, eu posso ter a predisposição genética. Isso é uma predisposição. Mas então eu tenho um gene que está encapsulado. Eu preciso de um estímulo para tirar essa cápsula dele e ele ser exposto. E agora ele vai funcionar. Então, isso é que vem com a gente do passado. Só que você chegou no mundo, você começou a aprender. Você aprendeu a andar, aprendeu a escrever, aprendeu a brincar, aprendeu a se colocar dentro da tomada da choque. Você tem informações para que você viva. E quando você encontra no seu dia, tudo que você encontra hoje, você está associando ao que já existe. E essa é a forma da mente pensar automatizando. Que você vai do hábito. Então, o hábito vem do quê? Do aprendizado para que eu possa encurtar caminhos, gastar menos energia. O nome disso, como eu falei, que é o pensamento preditivo. Quando você mandou a mensagem, eu já li e já antecipei o que eu li. 7, para mim, horas
da onde eu venho no meu aprendizado, só tem de manhã. Só tem de manhã. Porque à noite é 19 horas. 19 horas. Então, eu não li o PM. Eu li 7. E tava lá, 7 PM. Tá lá, gente. Eu posso botar o print pra você ver. 7 PM. Mas eu olhei pra informação, já peguei o banco de dados, associou, guardei 7 da manhã. Eu ainda pensei, nossa, mas que horário estranho de fazer podcast, né? Mas ok. A voz rouca. Tem gente pra tudo, tem gosto pra tudo. Eu falei, Marcelo, vamos ter que levantar às 5 da manhã pra dar tempo de chegar lá. Topa? Ele topa. Eu falei, então, ok. Então, você percebe como é que a gente faz? E isso é em tudo. É em tudo que funciona. Aí você imagina uma empresa que chega lá, a pessoa, porque eu trabalho muito com empresários. Então, ela fala assim, olha, Isabel, tá muito ruim. Nossa, meu caixa tá quase que 0. Precisa dar um jeito, isso aqui me ajuda, né? Eu tô com as vendas muito ruins. Porque ele olhou com o caixa, qual que foi a informação que ele teve? Caixa ruim. Então, ele vai pegar no banco de dados dele, caixa tá ruim por quê? Porque não vendeu, porque a venda foi baixa, porque o dinheiro não entrou. Esse é o pensamento que ele tem. Ele tá pegando informação que já existia e associando à realidade presente. Então, vamos fazer um conserto futuro. O que você quer fazer? Não, eu quero aumentar o faturamento. Eu preciso vender mais. Já sei. Vou fazer uma campanha, vou fazer tráfego pago, já começo a ter ideias para aumentar a venda. Fala, então, antes de aumentar a venda, vamos olhar os seus números, vamos olhar para o que você já produziu, porque você produz. Então, eu estou pegando a contabilidade, né, que eu já conheço muito bem dela. E contabilidade nada mais é do que registro de fatos. Ela registra o que já aconteceu. Contabilidade não prevê futuro, ela só enxerga passado. Vamos enxergar o que você já fez? E vamos olhar, sabe o que acontece? É má precificação. O preço está errado, não calculou margem de lucro direito, não olhou para quanto se paga de imposto ou tributação, e ele acha que o caixa está furado porque ele não vende. Mas se ele mudar, fizer ajuste de preço, nem precisa vender mais. Às vezes é uma margem de contribuição. E essa informação não chegou porque o pensamento preditivo disse, tá faltando venda. E não abriu chance para vir um outro pensamento para ele. Então, por isso, pegar os seus problemas, escrever, falar quais seriam as soluções. Você começa a montar hipótese. Quando eu monto hipótese, eu desmonto informação. Eu estou abrindo novos campos. Se você não monta hipótese, você fica no único campo. Não estou vendendo, é 7 da manhã, entendeu? Mas se eu monto hipóteses, então eu comecei a abrir novos campos. Claro que ele vai consultar o que estava lá, mas aí eu devo fazer algo que a Bíblia me ensina. A Bíblia ensina muita coisa para empresários. Fala assim, qual o melhor livro para empresário? Anota aí, Bíblia. Anota aí, melhor livro para empresário. E lá fala o seguinte assim, tenha multidão de conselheiros. Então eu chego com meus conselheiros, é por isso que grandes empresas, você pega uma grande empresa, ela tem lá o conselho dela. Eu aprendi isso na Eletrobras. Nós tínhamos o conselho administrativo e o conselho fiscal. Nós Onde está na Bíblia essa parte, multidão de conselheiros? Nos Provérbios. Em Provérbios? Nos Provérbios. Pode continuar, desculpa. E aí, toda grande empresa, ela tem o seu conselho. O que o conselho faz? O conselho analisa o mercado, então analisa o cenário do mercado, não olha só para a sua empresa. Ele olha para tudo que está acontecendo, ele analisa tendências, tudo que pode vir a acontecer, mas ele também olha para o passado. Como é que é o seu comportamento? Como é que são os seus hábitos? Como é que naturalmente você se comporta? E aí ele vai ver, não, se você se comporta assim, então o que a gente pode fazer nesse problema aqui? Então o conselho certo é dizer, olha, isso aqui está aprovado, isso não é aprovado, coloca essa nova fase aqui. Ele vai mostrando caminhos que pelo pensamento preditivo você não consegue enxergar. Então como é que eu mudo ele? Eu mudo ele primeiro reconhecendo que ele existe. Esse é o primeiro passo. Se eu não reconheço que ele existe, eu vou negar o problema. Vou dizer, não, eu não posso ter errado. Imagina, ele me falou que era 7 da manhã. Aí, meu marido, ele também, ele é assim, ele é muito meu fã. Falei, nossa, não tem ninguém que me apoia mais no mundo que ele. Ele me ama demais. Ele é igual aquelas mães que não vê defeito. Então ele, não, você não errou. Eu acho que ele escreveu errado. Olha de novo aí. Ele falou pra mim. Eu falei, amor, eu errei. Eu falei assim, eu comi a palavra aqui. A gente começou a rir junto, né? Ele, mas não é possível. Então tem muito empresário que ele não quer enxergar que ele errou. Porque se ele enxerga que ele errou, primeiro... Mas eu errei também. Eu deveria ter conversado com você por voz, diretamente no telefone. Não, mas você botou certinho, 7 Não era pra ter trocado essa mensagem. 7 PM tava lá, tá muito claro.
Entendeu? Tá muito claro. E aqui não é quem errou, quem não errou. Sim, o que é mais legal não é nem isso. Não, fico triste porque você veio até aqui, né? Lá de Haverhill. Pois eu não fiquei triste, não. Porque o caminho que eu vi foi bonito. E eu pude testar a minha flexibilidade cognitiva, que é a solução. A flexibilidade cognitiva que eu tenho. O que significa isso? Então, se eu não consigo, primeiro, reconhecer que estava errado, eu não mudo rota. Certo. Eu fico insistindo em achar alguma coisa que é o viés de confirmação para dizer que eu estava certa. Eu não posso errar, não é possível. Então, isso é ruim, porque eu não consigo sair do caminho. Mas se eu tenho uma flexibilidade cognitiva, que algumas pessoas chamam de inteligência emocional, então eu reconheço que eu errei e o que eu faço com isso agora? Eu podia deixar o meu dia, horas, ter estragado. Estragamos 1 minuto, olhamos assim, não foi legal, o que a gente faz agora? E refizemos nossa rota, rapidamente. Mas imagina comigo, um empresário que construiu uma empresa de sucesso. Ele, do nada, ele construiu uma grande gráfica. Eu vou te contar minha história real, só não vou dar nomes aqui, ok? Claro. Então, ele ser uma pessoa que era funcionário, não tinha nada, muitas vezes dormiu na casa de outras pessoas, ele não tinha dinheiro, uma família muito pobre, foi doado, os pais não cuidaram dele, mas ele conseguiu vencer na vida e construiu uma gráfica. E essa gráfica virou um grande parque gráfico, foi uma empresa muito grande, E aí, quando ele chegou aos 62 anos de idade, ele começou a ter problemas financeiros. Coisa que ele nunca tinha tido. Sempre conseguia muito. E nesse problema financeiro, ele falou, mas não é possível. E ele contratou uma consultoria. A consultoria veio e trouxe resultado e tinha que fazer algumas mudanças na forma de trabalhar. Ele dizia, não, porque eu sempre fiz assim. Quem é você para me dizer? Fui eu que construí tudo isso aqui. Então, vamos ver o que está por trás disso, dessa fala dele. Talvez você que está me escutando, já ouvi muita gente falar assim, não, mas quem é você? Eu fiz tudo isso aqui sozinho, ninguém me ajudou em nada, eu vim do zero e construí tudo isso. E de fato, ele está com a razão, ele está falando a verdade. Mas aquele mundo que ele viveu e construiu aquilo lá, não é o mundo que tem hoje, porque o mundo andou muito rápido. E aí, quando ele traz essa frase, ele está se sentindo atacado na identidade. Porque eu sou a pessoa que fiz tudo. E agora vem você ameaçar a minha identidade, dizer que eu não sei? Que eu não sou inteligente? Isabel, essa parte que você falou, porque há pessoas que se moldam, digamos, se atualizam, procuram, são flexíveis, né, nessa parte. E tem pessoas que... Eu também... tem uma pessoa, quando eu vim para cá, a pessoa dizia para mim, já estou há 15 anos aqui, é assim que se faz. Porque eu vim para cá, eu sempre sou aquela pessoa que eu busco por produtividade. Fazer rápido e bem feito. Tudo, procurar, não perder tempo. Então eu sempre procuro, se tiver que comprar uma ferramenta para algo novo, um investimento num computador, numa coisa, em tudo eu estou tentando buscar para tornar aquilo mais simples. Otimizar o seu tempo, né? Otimizar, exatamente. E há pessoas que têm isso, como você falou desse senhor, né, um excelente exemplo, enraizado, não aceita essa mudança. E nesse caso, como resolver isso sem ferir a identidade? Porque ele se sente ameaçado. Exatamente. Ele sentiu-se ameaçado. Então, quando eu cheguei na empresa, aí ele contratou a nossa empresa, chegamos lá, a Febracis, né? E ele me trouxe a história. Primeiro, eu tive que ganhar a confiança dele. Então, primeiro ponto, eu não vou chegar a tudo que você fez errado. E tudo que ele fez deu certo de fato. Eu não estou mentindo para ele. De fato, deu muito certo. Só que aquela forma não dá mais certo hoje. E eu gosto muito de citar o caso de Jorge Paulo Lemann, que o Lemann é muito forte no Brasil. Ele fala assim, olha, hoje eu sou um dinossauro. Tudo que eu fiz, se eu fizesse hoje, eu não teria o que eu tenho. Então, é necessário atualizar. Então, eu preciso mostrar para ele que sim, primeiro, fortalecer a identidade dele. Ele é inteligente. Ele é uma pessoa extremamente útil, ousado, corajoso. Dizer quem ele é. Porque ele confundiu o que ele faz com quem ele é. Então, se eu ataco nesse momento eu estou dizendo para ele, olha, o que você faz não funciona, ele chegou como identidade. Então, ele sentiu um ataque pessoal. Sem afrontar, né? Então, primeiro tem que validar a pessoa, fortalecer a identidade dela. Agora, uma pessoa que é forte, que é inteligente, que é corajoso, que é ousado, como agiria nesse mercado?
começou a baixar o muro. Porque se a gente chegar lá e a pessoa, de fato, ela ouviu uma ameaça, a ela vai levantar o muro, ela não vai deixar ser ameaçada. E quem ameaçava quem era? Os filhos. E ele não vou dar cadeira para esse menino, não. Eles querem minha cadeira, querem me tirar, mas eu sou o rei daqui. E ele, sabe, aquela coisa sendo uma briga familiar. E eu venho do histórico de dor de briga familiar. Né? Eu vi muitos anos meu pai com o meu tio, assim, uma coisa que era muito ruim na família. Nós tínhamos uma empresa familiar. E eu via como isso assim, afastava em festa de Natal, dividiu a família em duas partes, né? Então, eu faço de tudo para não ver uma família ser desmontada. E depois que eu contei que tive o divórcio, que para mim foi um luto muito grande. Família se desmontar, para mim, não faz parte de vida. Família foi feita para ser constituída e ser forte. Esse é meu pensamento. Então, quando eu vi aquilo lá, primeiro, assim, eu entrei por missão. Nem que me pagassem nada, eu continuaria lá. Foi por missão. Mas a gente só que tem que ter paciência para poder cada pessoa ter um tempo de processo para ter esse muro baixar. Que ele só baixa com confiança. Confiança. Então, primeiro eu precisei mostrar quem é essa menina aí. Tudo bem que eu tô quase nos 60. Só que ele tinha quase 70. Eu pinto meus cabelos, então eu não pareço com os cabelos brancos que eu tenho, né? E ele olhava assim pra mim e falou, nossa, mas parecia muito mais nova que eu. Como é que você vai me dar conselho? Eu fiz tudo isso aqui. Então, eu tive que, de fato, validar. Sim, você fez. Sim, o que você fez estava certo aqui. Me conta a tua história. Sabe, pegamos foto dele. Montei lá para ele uma apresentação de como foi que ele construiu. E cada vez que ele lembrava, tinha dia que ele se emocionava. Meu Deus, olha o que eu fiz. Então, validava. Levamos quase 3 meses só na construção da identidade dele, para que ele veja quem ele era. Agora que eu sei quem eu sou forte, eu posso mudar. Mas por quem eu sou, não pelo que eu faço. Isabel, isso comigo já aconteceu também há muito tempo atrás, acho que uns 20 anos atrás. Eu era aquela pessoa de que achava que estava sempre correto de tudo, né? Eu tinha uma opinião muito forte sobre o que eu pensava. Até que eu comecei a pensar e refletir sobre uma frase, né? Eu não sei quem que é o autor da frase, né? Mas deve ser muito antiga, que ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e ninguém é tão tolo que não tenha nada para ensinar. E a partir dali, hoje em dia, eu sempre estou como as pessoas usam, é meio clichê, mas copo vazio sempre, né? Para que alguém transborde na sua vida conhecimento. Então, nós chamamos isso de narrativas. Então, toda narrativa, ela vai conduzir o seu comportamento. Então, narrativa é o que é? Aquilo que você fala repetidamente. Então, quando você fala assim, nada é tão bom que não possa ser melhor, eu vou acreditar nisso e meu comportamento vai seguir o comando da minha narrativa. Tem um filme brasileiro que eu assistia. Pode continuar. Todo mundo deve ter assistido, que é Tropa de Elite. Que veio do Capitão Nascimento, e eles diziam o seguinte, assim, o Capitão Nascimento. Nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior. Não sei se essa frase falava muito. Então, nada é tão ruim que possa ainda pior. E eu repetia muito essa frase. E ainda achava bonito falar isso. Nada é ruim. Estou vendendo almoço para poder jantar. Então, tudo isso são comandos neurais, chamamos de narrativas, que a gente dá para nossa mente e ele vai seguir esse comando. A mente vai seguir esse comando. Então, se eu como eu estava falando do caso daquele senhor, que eu construí tudo, eu fiz isso aqui tudo, eu peguei do zero, olha como é que eu era antes. Então, como eu falei, o seu pior modelo é você antes. Referência. Se eu quero falar de uma pessoa que, olha, eu era muito, muito gordo, olha como é que eu tô mais magro hoje. Eu era muito pobre, eu não tinha nada, olha quanto eu tenho hoje. Então, sempre que eu olho para mim como uma referência passada e trago como uma narrativa de estar bom, meu copo encheu. Como você falou, eu não preciso continuar aprendendo, porque eu já tô pronto, tô pleno. Eu não tinha nada, agora eu tenho. Eu era muito gordo, agora eu sou magro, né? Eu dizia antes, eu falo assim, que eu falo, narrativa é comando, é uma voz de comando. E sem perceber, você vai seguindo esse comando. E hoje, só para as pessoas podem ficar curiosas sobre essa empresa, vocês conseguiram colocar nos trilhos, vamos dizer assim, conseguiu mudar a cabeça dessa pessoa, não mudar a cabeça dela, mas fazer ela entender que ela precisava se atualizar. Conseguimos aliviar, sim, né? E melhor de tudo, tirar a briga da família. Isso não tem preço, né? Não tem preço, né? Maravilhoso. Preço. Eu imagino que você deve ter várias histórias, né? De outros clientes. Você vai contar aqui, você vai ter quantas horas para gravar as histórias?
Isabel, você falou para mim que você hoje tem facilidade para analisar comportamentos e já entender, né, padrões na vida das pessoas. E eu quero te perguntar uma coisa. Você falou que a gente, às vezes, traz memórias de 4 gerações anteriores, correto? Não seria memória de você lembrar fatos. Não, desculpa. Eu acho que eu me expressei mal. Não memórias, mas o comportamento, né, daquelas pessoas. Você traz genes de comportamento, sim. Genes de comportamento. Mas sem memória, sem lembrança, quer dizer. Então quer dizer que você não traz conhecimento também adquirido por essas gerações? Só para concluir, sabe por que eu te pergunto isso? Porque às vezes tem coisas dentro da gente que a gente tem esse conhecimento, né? E de repente numa conversa, ou até... Lembra que eu te falei que às vezes a gente está com um problema... Falamos, acho que em off aqui antes, né? Que às vezes você vai contar um problema para uma pessoa e a pessoa só de te ouvir e fazer alguma pergunta para você, você consegue extrair de dentro de você a solução para o problema. Nem sempre vai ser, porque você já trouxe dos seus antepassados. Mas a nossa mente, ela está todo o tempo observando, aprendendo, codificando. É assim, uma informação chegou até você. A informação ela chega através de som, de imagem, de sinestesia, de percepção no ambiente. Ela vai passar por um filtro. Então pensa comigo, chegou alguém falando, olha, negócio ali naquela rua ali de trás, tá tremendo, tá muito perigoso, ou tá escuro, você ouviu uma informação. Toda informação chegar até você, ela vai ela vai entrar e vai buscar uma classificação. É como se o seu cérebro tivesse várias gavetinhas que ele vai classificando. Então toda informação recebida, ela vai passar por uma classificação. Vem um significado. Então, o que significa isso? Que aquela rua é perigosa. E como que ela fez essa associação de que aquela rua é perigosa? Porque talvez, na infância, ela escutou o pai ou a mãe falar que uma rua escura pode ser perigosa. Porque assistiu num filme, numa novela, que uma rua escura era perigosa. Porque, de alguma forma, essa informação já existia dentro dela e entrou, assim, sem que ela fizesse, entrou de forma passiva. Ela estava ali e recebeu a informação. Passiva. Então, quando eu ouço de novo, eu tenho um reconhecimento neural. Agora, quando ela foi plantada lá, a informação, talvez você não tenha uma lembrança de como foi que ela chegou até você. Então, às vezes eu fico achando assim, nossa, esses dias mesmo, eu estava dando uma aula e eu comecei a falar sobre como se cozinhavam carnes no passado quando não tinha panela de pressão. Quero saber também. Eu falei, como é que eu sei disso? Como é que eu sei desse negócio? Eu falei, Marcelo, será que eu tive Será que, meu Deus do céu, o Espírito Santo veio e falou pra mim como é que era, né? Eu falei, você vai pegar, enterrar. Né? Você pega uma panela de barro, coloca ali, seja grãos duros, ou seja, uma carne mais dura. Você enterra ela no barro e faz uma fogueira por cima. Então, aquece aquele barro, né? Aquece aquela terra e aquilo cozinha. Como é que eu sabia disso? Se eu não viver no antepassado. Se toda a minha família sempre teve fogão. Aí eu comecei a lembrar, não, minha avó tinha fogão a lenha. Minha outra avó também tinha fogão a lenha. Minha bisavó, eu fui pesquisar onde que minhas bisavós moravam. Todo mundo teve fogão a lenha. Então ninguém enterrou, não tinha essa informação. Pode ser de um filme que eu tenha assistido. Eu sempre gostei de ver como arqueologia, então de repente eu assisti algo ou tive essa informação de alguma outra forma, ou o meu marido também gosta muito, então ele ouve alguns áudios, algum podcast sobre como é que era a vida no passado, quando eu não tinha energia e tal, e eu posso ter ouvido isso, ou foi na minha infância, ou foi na adolescência, mas o fato essa informação já estava em mim. Uau, então eu tive nossa, agora é uma eliminação. Não foi uma eliminação, uma informação que já estava em mim. Como ela chegou, não sei, e por algum gatilho que foi pescado, ela veio à tona. Que interessante. Então, por isso que fala assim, onde é que isso estava? No meu subconsciente, está guardadinho lá. Pois umas coisas estranhas que às vezes a gente não consegue entender. Você quer ver uma coisa legal para você aprender mais sobre neurociência? Tem um filme chamado Divertidamente. Em português, o nome dele é esse, né? Aqui em inglês, as pessoas me deram o nome dele em inglês, mas não consegui gravar. Mas se você colocar aí Divertidamente e jogar no Google, ele vai aparecer a versão em inglês, em português, né? É um desenho da Pixar. E ele traz a história de uma menina e ele vai mostrando dentro da mente dela como que as emoções conversam e como ela guardava as memórias.
Em quais áreas as memórias vão? Como é que seleciona? Apesar de ser muito lúdico, mas dá para você entender como que vem, como que você pega a informação do dia, como é que classifica e onde deposita a informação. E aí, quando você precisa dela, ela tá lá. Então, ela vai ser como se fosse um imã que puxa a informação certa e ela sai. Interessante. É bem interessante. Estudar a mente é a coisa mais gostosa do mundo. Eu falei assim, o maior estudo, a melhor coisa que foi na minha vida foi quando eu decidi fazer o curso de neurociências. Porque eu dizia assim, como uma contadora que entende de número, vai entender de gente. Eu vou fazer psicologia. Mas quando eu fui lá psicologia... Porque, segundo a ciência, são duas áreas diferentes. Né? Exatas e humanas. Aí eu fiz exatas, como é que eu vou falar de humanas agora, né? Então, eu mesma tinha preconceito comigo mesma. Eu dizia assim, eu não me contrataria. O que eu entendo de gente? Eu mal entendo de mim, como é que eu vou entender dos outros? Então, eu fui buscar conhecimento para entender dos outros também. Ou seja, então hoje, para a gente desmistificar isso, é treinável também, então. Tudo é treinável. É treinável. Você treina a sua mente, você treina o comportamento, tudo você treina. E por que muitos falam, não, a pessoa tem... a habilidade, porque ela... Falando dessas duas áreas de novo, exatas e humanas. Não, a pessoa nasceu para a área de exatas. Outra tudo bem, deixar você falar então. Não, mas pode falar. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, é porque até por isso, né, às vezes dos pais e tudo mais, eles tinham caminho para desenvolver um lado e de repente você... Mas a pergunta é o seguinte, o nosso cérebro... Você consegue treiná-lo para fazer o que você quiser? Consegue. E aí, deixa eu te falar uma coisa interessante. Quando eu era criança, tinha essa coisa assim de, fulano tem mais facilidade de fazer conta, né? Então ela é muito boa na matemática. Eu sempre fui muito ruim na matemática. Mas eu sempre fui muito ruim que até meus 45 anos eu não sabia dividir. Eu aprendi a dividir. E como que foi contadora? Pois é, porque tem a calculadora, né? Você vai lá e usa a calculadora. O Excel faz muita coisa pra gente. Gente, Excel salva. Excel é vida. Aí, fórmulas Excel, né? Mas eu fui aprender quando eu fui ensinar a minha filha menor. Aí que eu fui aprender. Olha só, a minha filha caçula, quando eu fui ensiná-la, é que a minha filha mais velha me ensinou pra eu ensinar a mais nova. Que eu não tinha aprendido. Eu não tenho facilidade com números. Eu não sou, se você for falar dessa forma, eu não sou de exatas. Eu sou de humanas, mas hoje eu entendo quantos números são úteis. Então, lembra que eu te falei que se você mobiliza o motivador central do seu cérebro, você faz o que você quiser? Então, eu me mobilizei para algo que para mim não é natural. Tem uma teoria de Howard Gardner, aqui de Harvard, o vizinho, né? Fala que Harvard é nosso vizinho, que ele fala que é a teoria das inteligências múltiplas. Ele fala que o ser humano, ele é tão potencial, ele é tão grande, que não dá para chamar de dom alguém que é bom em matemática. Não dá para chamar de dom alguém que é bom, que tira música de ouvido. De uma pessoa que ela ouve e sai com a música assim. Eu ia te perguntar sobre música, mas depois eu pergunto. Você entende que a pessoa fala, gente, eu não sou essa pessoa. Não dá para chamar de dom? Isso é um dom. Só que ele diz que chamar de dom é muito pouco, que isso é uma inteligência rara. Então ele fez uma teoria que ele traz 9 inteligências. Ele vai fazer vai categorizando, e todo ser humano tem um pouco mais ou um pouco menos de cada uma delas. Então essa pessoa que tira uma música de ouvido, que toca um instrumento só de ouvir, ela vai lá e toca o instrumento. Tem pessoas que tocam vários instrumentos ao mesmo tempo, né? Essa pessoa ela tem essa inteligência muito desenvolvida de forma natural, ela nasceu com isso, é nato. Mas se eu quiser aprender a tocar piano, violão, né? Bandolim, eu posso aprender. Eu vou lá... É possível? Claro que é. Eu vou pegar a partitura, eu vou ter um esforço maior do que quem nasceu com dom, mas eu vou aprender se for do meu interesse. Sempre foi um grande desejo meu, até hoje eu tenho, mas já riram tanto de mim quando eu estava tentando aprender, inclusive em casa, que eu desisti, eu simplesmente acabei com o violão. É o meu desejo aprender a tocar violão e a cantar. E eu sou totalmente desafinado, não sei. Eu aprendi as notas no violão, aprendi tudo isso,
mas nunca consegui ritmo, nunca consegui cantar, nunca tudo. E quando, naquela época, minha esposa também não tinha inteligência artificial, né? Artificial, perdão. Emocional, artificial, ela, um dia eu te conto, eu acho que ela tem uma inteligência artificial implantada no cérebro dela, não sei por onde, mas aconteceu. É bem um caso bem interessante. Eu acho que as mulheres têm. É mesmo? Eu acho. Não, mas essa assim de ela só pensar e o celular dela aparecer a imagem, coisa sinistra, né? É física quântica o nome disso. É mesmo? A ciência explica também. Ela explica também? Explica. O dela é incrível demais. Às vezes está aqui, com voz seria natural de o microfone captar e já mostrar. Mas às vezes só pensa. Às vezes está longe do celular, longe de tudo, a gente está conversando. É incrível. Incrível. Aparecem as coisas. Outras pessoas falaram sobre a energia, sobre as ondas. Energia, mas é isso mesmo, é isso. Nossa, ia aparecer na tela a do quarta celular. dimensão, isso também é real. Um dia eu vou voltar aqui para falar sobre isso. Vamos fazer um podcast assim, umas 2 horas de novo. Maravilha. Então já é semana que vem que a gente vai marcar. Eu gosto demais disso, tenho certeza que o público em casa também gosta. Mas você estava falando ali, até me perdi porque eu fui falar da minha esposa. Você fala do seu violão. Do meu violão. Então, aí as pessoas... se fosse hoje, eu não ligaria. Deixa rir, eu vou continuar e fazer. Até estou pensando em comprar um outro ali. E o que aconteceu? Tentei. Eu comecei a ter aula uma vez com uma pessoa, quando eu tinha 15 anos. E sempre tive violão em casa, até quando eu casei ainda tinha violão, né, Joyce? Aí depois... porque uma coisa é as pessoas estranhas rirem de você, mas quando dentro de casa estão rindo assim, então não tem jeito mesmo. Né? Isso não é pra mim, aí eu parei. Mas você acredita que, então, é possível? É 100% possível. Agora vamos falar uma coisa interessante aqui. Porque aprender a tocar qualquer instrumento, ele tem um método. Tudo que é um método é treinável. Então, eu vou treinar as nossas musicais. Agora, é claro que quem nasce com essa habilidade, né, que isso é uma habilidade, que é a inteligência desenvolvida, ele vai fazer um esforço muito menor que o seu para tocar aquele violão. Aí você se compara com essa pessoa que nasceu com essa habilidade mais desenvolvida que você, uma comparação querendo fazer uma equivalência de igual para igual. Mas não é igual. E aí falam, o cara é bom demais, eu sou mesmo ruim, pega essa identidade que eu sou ruim, ele é bom, teve essa comparação, que é a referência que eu falei, então eu não vou conseguir chegar lá e desiste. Mas se eu tirar, então, peraí, fulano, tudo bem que eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, eu lido como se fosse uma sobrinha minha, né, que ela toca, ela vê o instrumento, ela sente e sai tocando. Uau. O nome dela é Sara, a Sara Geisa. Toca um piano assim, você fala, quando ela fez escola? Ela nunca fez uma escola de música. Sério? Toca bateria, toca piano. E é uma coisa que é natural dela. Ela senta ali, tempo ela tá tocando. E ela não faz força nenhuma. Eu já tentei 3 vezes tocar piano, ainda não consegui. Mas eu sei que eu vou conseguir porque eu quero. Porque, de fato, eu não parei o tempo necessário para dar o treinamento necessário. Ou seja, a atenção necessária para que isso, em mim, conseguisse se instalar. Porque é um aprendizado. Então, eu tenho que ter tempo e atenção para ele se instalar em mim. Ela não. Ela veio com dom de fábrica. Nossa. Isso é um dom de fábrica, ok? Bem interessante. E você acredita que até a questão da voz, Agora, a voz, você precisa de cordas vocais. Já é diferente, né? Até não digo no caso de cantar. A parte de... Lógico, tudo é treinável, essa parte de respiração. Respiração. A corda vocal, mas ela vai... Mas o ritmo, é isso que eu quero dizer pra você. Sim, também é treinável. A minha filha caçula, ela canta. Mas pra gente poder fazer que ela cantasse melhor, contratamos uma coach vocal pra ela. É outra coisa. É um mundo que eu nem sabia que existia. É combinar a respiração, até ensinar a respirar pausadamente, com o nariz, com a língua, com a... Nossa, é uma coisa assim incrível. Falei, meu Deus, isso existe. Eu não sabia nem que isso existia. Mas tem pessoa que canta no banheiro e sai lindo. E nunca teve um coach vocal pra si. Então é treino. Geralmente as mulheres, né? Mulheres. Não, se eu cantar também, gente, quando eu canto, eu espanto os males e todo mundo ao meu redor também. Vai o mal, vai o bem, vai todo mundo embora. Então nem se fala. Há uns 2 episódios atrás eu trouxe o Ari Mendes aqui. Ele é um arranjador, ele é músico, ele toca vários instrumentos, né? E
E ele estava falando de música e tudo mais, eu fiquei aqui só pensando, nossa, eu queria tocar 1% do que ele toca pra mim e já poder ser numa festa lá em casa tocar um violão com alguém. Aí você quer começar assim, você começa a treinar e já quer ter a performance dele. Aí eu não consigo aquela performance, o que faz? Desiste. Ele falou sobre isso, ele falou sobre quando ele não dá aula para qualquer pessoa, ele analisa essa parte aí. Porque a pessoa, ele vê que não tem paciência. Na verdade, a gente está falando aqui de música, mas para várias coisas, às vezes a pessoa, entrando nesse assunto, que eu acho que é bem interessante, essa ansiedade, tem gente que não começa porque vai se espelhar em alguém e aquela pessoa, não, mas ele já começou há muito tempo, é tarde demais para mim começar. E tem outras pessoas que às vezes desistem no meio do processo porque eu tô falando coisas que eu já passei. As duas coisas eu já passei. Então, eu já provei que isso é o que acontece. Às vezes você começa, né? E você já quer o resultado final. É que nem uma pessoa que começa uma dieta hoje, levou, às vezes, 30 anos acumulando, né, peso e quer perder em 5 dias, numa semana. Daí não acontece o resultado, desiste. Vou voltar a comer tudo porque não acontece. E isso acontece também, acredito, né? Até na parte da música e tudo mais. Aí a pessoa fala assim pra mim, Isabel, eu vou te contratar porque eu tenho 2 problemas. Eu procrastino e não tenho disciplina. Então eu sou indisciplinada. Será que o coach consegue me trazer disciplina? Eu assim por dentro falo, meu Deus, ela não precisa de disciplina. A palavra é paciência. Para você ter disciplina, antes dela, você tem que ter, sabe, ela tem um pré-requisito. Então, pré-requisito da disciplina chama-se paciência. Porque é o que você falou, a pessoa não tem a disciplina de esperar o tempo de emagrecer e continuar no exercício físico. Até que isso dê um resultado, e a gente entende que esse processo de emagrecer, ele é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm a gente fala de inflamações hoje, o corpo está mais inflamado, você falou, levou 30 anos acumulando, não vai perder em 30 dias. A mesma coisa é quando eu vou estudar um idioma, ou quando eu vou estudar música, eu olho para aquela referência que já está naquela performance nível hard, e eu quero aquele nível para mim, com uma semana. E eu não tenho a paciência de construir aquela habilidade minha, porque é uma habilidade, ela é construída. Não veio de fábrica, então constrói. Agora, então, vou te fazer uma pergunta para você que está em casa aqui. Vale ouro essa pergunta. Como construir a paciência? Porque é essa que nós precisamos, né? E aí eu vou falar primeiro ponto. Para eu construir a paciência, eu tenho que ter um destino para ela. O que eu quero alcançar com paciência? Esse é o primeiro ponto. Onde eu quero chegar com a paciência? Porque a paciência é uma jornada, certo? Então, onde eu quero chegar? Esse é o ponto. Agora eu tenho onde eu quero chegar? Tenho. Então, agora vou para o meu estado atual. Eu venho para hoje. E começo a entender o que eu não tenho ainda, o que eu não sou ainda, o que eu preciso ser, o que eu preciso desenvolver. Para que eu seja paciente, eu tenho que desenvolver integridade, ser verdadeiro comigo, reconhecer, ser vulnerável, reconhecer pontos de melhoria que eu preciso ter. Aí eu pego aquele caderno lá do começo que a gente usou, vamos usar ele agora. Vamos ver o que é em mim que é valioso, o que eu gosto em mim, o que eu não gosto. Porque muitas pessoas não têm paciência consigo próprio, porque elas têm uma coisa que ninguém fala, que é o medo do sucesso. Se eu tenho paciência, isso, medo do sucesso. Eu gero disciplina, eu não desisto e eu alcanço. As pessoas falam a todo momento que eu estou em busca do sucesso. Quero fazer... E estão morrendo de medo dele. Então, eu posso falar para você que tenho uma pesquisa desenvolvida que eu já apliquei ela dentro do meu TCC que eu fiz para especialidade de neurociência. E agora estou fazendo mestrado em coaching. Então, no mestrado, eu também estou usando a mesma pesquisa e eu trago ali algo interessante. O ser humano tem medo de responsabilidade. E muitas vezes, o sucesso, todo mundo deseja, porque no sucesso tem o quê? Tem dinheiro, tem poder. Eu não preciso trabalhar tanto. Eu posso fazer os meus gostos, eu posso viajar, passear. Eu vivo de férias no sucesso. Praticamente é isso que a pessoa pensa. É o que pensa. Ela quer o sucesso? Não, ela quer as férias. Porque todo sucesso, então vamos chegar lá. Como é que você vai chegar lá? Vamos pagar. Quanto custa seu sucesso? Então, de onde vem esse dinheiro? Da minha empresa ou da minha carreira.
E esse dinheiro hoje, ele é suficiente para o seu sucesso? Não, eu tenho que fazer mais dinheiro. Ok. Para fazer mais dinheiro, o que você precisa? Mais performance. Só que quando ela pensa mais performance, ela pensa, vou dormir menos, vou ter mais trabalho, vou ter mais esforço. Ela olha pro lado da dor, não do prazer com o sucesso. Então, quando ela vê aquela dor, vou ter que cuidar de uma equipe maior, vou ter que estudar mais, vou ter que buscar mais informação. Então, ela começa a ver atividades, ações que naquele momento ela não quer. Ou ser responsável por resultados que ela também não quer ser. Então, o medo da responsabilidade te afasta do sucesso. Então, eu falo, você tem medo do sucesso. Tem pessoas que pensam que para ter sucesso, para eu chegar ao sucesso, talvez a vida vai me exigir muito. E ela está olhando para onde? Para referências, as informações estão lá no banco de dados dela, que ela enxergou. Eu conto que quando eu era criança, em frente à casa da minha avó, como eu falei para vocês, eu tinha uma vida muito boa. Nós éramos classe média. Na nossa rua, a gente não era o mais rico da rua, mas também não era o mais pobre, não. Mas tinha o mais rico. E esse mais rico morava em frente à nossa casa. Ele fazia grandes festas. Eles tinham motoristas, eles tinham a faxineira, eles tinham a pessoa que cozinhava e tal. Tinha uma vida diferente. Mas eu brincava com os filhos dessa família. E eles reclamavam que eles nunca viam o pai. O pai era muito bravo. Não podia entrar na sala se o pai estivesse ali. Quando o pai chegava em casa, todo mundo tinha que ir pro seu quarto, porque o pai era bravo, para isso, para aquilo. Então tinha uma imagem brava do pai. Aquele pai, para mim, ele era o sucesso. Ele era o rico. Eu quero aquela riqueza, não posso ter minha família. Então, eu criei uma referência de que a prosperidade, o sucesso, ele afasta a família. E eu, que sempre gostei de família, eu tive medo do sucesso. Aí eu comecei a desenvolver minha tese. Isso te travou por um tempo. Porque eu vi a responsabilidade que era trazer o sucesso. Então, isso trava. Mas aí eu te falo assim, olha, que aí também vai caso a caso, né? É igual, por exemplo, assim, às vezes a pessoa quer ver uma pessoa que ela julga que tem sucesso, aí ela vai perguntar para ela, como que eu faço para ter o sucesso que você tem? Quando ela conta o caminho, o trajeto que precisa percorrer, ela diz, não, isso não é para mim, já desiste. Antes de começar. Só que ela continua querendo os bônus que o sucesso traz. Os bônus, mas não quer os Ela não ônus. quer pagar o preço do sucesso. Eu tenho uma frase que eu trago também para minha tese, e quem me deu essa frase foi uma grande amiga minha, que é a Margot Hall. Ela diz assim, olha, não existe homem de sucesso ou mulher de sucesso com família fracassada. E como eu sou pró-família, né, eu sou uma pessoa que trabalho pela família, eu considero isso uma verdade. Então, aquela pessoa que muitas vezes pensa, olha, para eu ter sucesso, eu vou ter que, trabalhar mais horas, deixar meus filhos em casa, e eu não quero isso e tal. Acaba que ela vai se frustrando, porque ela se cobra uma performance de sucesso, ela também quer aquele resultado de sucesso, mas ela não quer pagar aquele preço do sucesso. Mas tem outras formas. Hoje, com o mundo nós temos digital, com essa globalização, eu não preciso trabalhar só saindo de casa. Existem formas de eu também monetizar, de eu trazer recursos estando em casa. Então, aí vem aquela frase que nós falamos antes, né? Que o mundo que eu cresci não é o mundo que existe hoje mais. Se eu fosse trabalhar igualzinho meu pai trabalhava, eu não vou alcançar o que meu pai alcançou. Porque hoje é outra referência. Então, eu preciso estar aberta a fazer perguntas para entender como é que funciona o mundo de hoje e como que nesse mundo hoje eu posso alcançar o sucesso sem deixar minha família. Porque tem um jeito. Mas se eu botar um jeito único e esse jeito não cabe, aí eu continuo com medo do sucesso, correndo atrás do sucesso, sentindo-se um frustrado, um fracassado, um indisciplinado, um procrastinador. Você não está procrastinando. Simplesmente você não quer deixar o que é prazeroso. Então não é procrastinar. Fala assim, mas eu tinha que estudar de das 10. Estou tão cansado quando dá 10 horas da noite. Eu quero descansar, quero dormir. Você quer ter saúde. Seu corpo quer descansar. Tá certo. Não tá errado. Não tá errado, né? O cérebro também vai sempre querer que você economize energia. Exato. E procurar essas partes. Aí você vai, não, porque eu sou disciplinado, porque eu sou procrastinado. Aí começa toda aquela autoacusação que gera uma grande culpa, porque já existe uma identidade de que eu não sou bom mesmo, né? Então, tudo que você pensa sobre você é real. A Bíblia fala, assim como tu pensas, tu és. Isso é uma realidade.
Então, tudo que eu penso, como eu falei, a narrativa, você fala, isso eu penso, né? Eu falo isso aqui porque eu penso. Então, você pensa, você vive. E se no meu subconsciente eu não sou boa, então quando eu não vou estudar, me esforçar para estudar, ou esticar um pouquinho mais o meu corpo, ou deixar aquela dopamina barata para fazer algo que seja mais interessante, vem uma cobrança pela identidade que você tem. Então, eu digo assim, se no seu subconsciente você entende que você não é um cara legal, que você não tem uma pessoa de sucesso, que você não é uma pessoa merecedora, tem todas umas frases feitas que estão no seu subconsciente, que você não sabe disso, que precisam se realizar. Porque a crença é uma sentença. A Bíblia diz que a gente não é merecedor de nada, né? A gente vive pela graça de Deus, mais ou menos assim, né? E por que é tanto falado que a gente tem que se considerar merecedor? É da graça de Deus que eu não sou merecedora. Nada que eu fizer, eu troco pela graça. A graça de Deus é a bondade infinita que Ele tem sobre nós. A Bíblia fala assim, pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos porque nós somos mal. Quando compara a Ele, nós nunca seremos igual a Deus. Sim. Mas eu sou semelhante. Semelhante não é igual. Não é igual. Eu nunca serei grande como Ele. Eu nunca terei a bondade que Ele tem. Eu nunca terei a grandeza que Ele tem. Então, é nesse sentido. Então, se eu for me comparar para que eu possa... vou fazer uma promessa agora. Vou fazer 4 meses de jejum. Vou largar o pão. Não vou beber mais café. Qualquer coisa para poder ser aceita por Deus. Pode fazer o que você quiser. Porque Ele te aceita pela graça que Ele tem. Não pelo que você faz. Mas por quem você é. Ou seja... fazer tudo isso e não fazer a mesma coisa. Ele vai te aceitar. Para que Deus te aceite, o único condicionante que Ele pede é: me reconheça como seu Deus, como seu Salvador. Me reconhecer, eu te aceitei. Você passa de criatura para filho. É só isso que tem que fazer. Para o seu filho ser seu filho, o que ele teve que fazer? Me chamar de pai? Nascer o teu filho. Então, para que eu nasça como filho de Deus, reconhecer que Ele é meu pai. É isso. Então, nada que eu possa fazer, por isso que ele fala assim, olha, a minha graça te basta. É nesse sentido. Então, não é que eu não mereço coisas boas, senão a Bíblia diz assim, olha, quais são os pensamentos que eu tenho para você? São duas coisas separadas. E as pessoas confundem, né? Exatamente, porque eu não mereço uma casa, eu não mereço um carro. Não é disso que Deus está falando. Está falando, e eu creio. Eu creio, Wagner, que não tem nada mais valioso no mundo do que a presença do Espírito Santo comigo. Hoje eu creio nisso. Durante algum tempo eu tinha medo de falar assim, se eu falar isso e eu perder minha casa. E se eu falar que o Espírito Santo é melhor tudo e Deus é igual como fez com Jó. Vai lá, tirou toda a Isabel. Vai lá, pode ir lá, mexe com a Isabel. Então eu tinha medo de falar isso, se ele vai tirar tudo. Hoje, ele pode tirar tudo, porque não me tira a presença dele, não. Mas isso foi uma construção também. Né? Eu fui me construindo no amor de Deus. Nossa. Uma coisa mas eu não nasci assim, eu não era assim, tá? Quero contar pra você que isso foi crescendo em mim. E hoje eu entendo a graça dessa forma. Mas eu tive muito medo de perder as coisas boas o conforto. Quem não gosta de conforto? Um ar-condicionado quando tá calor. Tomar uma aguinha gelada quando tá calor. Quem não gosta disso? De comer. Gente, eu adoro comer carne, churrasco. Se eu perco o churrasco, como é que faz, né? Então eu tinha muito medo de perder. E se eu perdesse meus filhos? Como o Jó perdeu. Então, eu amo meus. E se eu perdesse meus netos? Eu tenho 5 netos. Se eu não pudesse mais ver meus netos, né? Se eu perdesse a visão, se eu perdesse o braço. Então eu comecei a entender que tudo isso é muito bom. Mas nada disso se compara à presença de Deus. Nada disso se compara a poder ter a presença dele na minha vida. Nada se compara. Maravilha isso, hein? Maravilha. Eu também sou cristão e não sou cristão, né? Eu creio em Deus primeiramente, né? E reconheço Ele como meu único Senhor Salvador. Mas é muito legal ver você falando dessa forma, porque muda muito. Quem confunde essa parte do merecimento aí, hoje está mais claro para você. E, Isabel, isso tudo você buscou dentro da palavra de Deus. Foi lá que te trouxe esse entendimento de tudo isso. Foi. E eu só consegui chegar a essa palavra porque as pedras da minha mente foram retiradas através da inteligência emocional. Eu sou muito grata ao coaching, que todo mundo desce a lenha, né? Eu até ia te falar o seguinte... A gente tem muita coisa para falar aqui. Esse podcast vai ficar muito longo. Tem a parte do coaching que a gente precisava falar, formação de coaching. O que você
me diz de você voltar aqui, de repente, daqui umas 2 semanas, alguma coisa. Vai ter disponibilidade? Porque daí a gente já promete agora aqui para as pessoas. Porque que uma segunda vez será só isso. Eu queria saber de você, né? Você disse que tem muita coisa que você quer trazer sobre principalmente o que Paulo fala, né? Muito ensinamento, tudo ligado à nossa mente. Alguma coisa, Jéssica? Não, porque ela esticou o pescoço, tá correndo. Então, ela tava te paquerando. Eu acho que a gente poderia até vir uma outra vez e falar sobre isso. Porque, sim, eu quero saber sobre coaching, sobre essa polêmica quando fala de coaching e tudo mais, mas para você que está em casa entender melhor, faz o seguinte, vem aqui, comenta no vídeo, compartilha, pede para Isabel voltar, porque tem muita coisa. Eu acredito que... Eu acho que tem mais uns 2 podcasts. Mais os 2, 3, a gente pode estar fazendo isso que vai ser bem bacana. E você que gosta desse tipo de assunto, não esquece, vem aqui, deixa seu comentário, faz pergunta, que a gente passa para Isabel e ela responde. Vai ali, segue ela já, se não foi ainda, vai ali embaixo no vídeo, tá todas as informações ali. Vamos fazer assim dessa forma, então? Vamos Então, sim. faz o seguinte, vamos para a gente finalizar hoje aqui, deixa uma mensagem para o público que está em casa, então, para a gente... Quero deixar assim. Eu acabei falando, né, que a presença de Deus é muito valiosa para mim. Não significa que às vezes eu não me desespero. Não significa que às vezes eu não tenho medo. Sempre eu preciso lembrar quem eu sou. Então, para você que está em casa, não deixe de escrever no teu caderno. A primeira dica que eu dei, leva ela para tua história, leva ela para você. Tudo que te foi interessante agora, usa. E importante dizer para você também, é simples, só não é fácil, mas é possível. Então, entre a dificuldade, a simplicidade e a possibilidade, pega no que é possível e faz. Maravilha. E assim a gente encerra esse episódio de hoje. Então fica ligado que eu vou tentar trazer sempre que possível a Isabel aqui, porque esse tipo de assunto é o que a gente realmente está precisando. A gente precisa mudar a nossa mente, a gente precisa dominar. E para dominar, a gente precisa aprender a dominar a mente antes, né? É basicamente isso. Entenderam? Ficou meio confuso? Não? Então, mas é isso aí. Eu domínio acredito próprio, que o nome é disso. domínio próprio, né? Eu acredito que a gente precisa nos conhecer através do autoconhecimento e você não vai encontrar conteúdo como esse por aí em qualquer lugar. Porque você sabe, né? Ninguém quer que você pense, que você decida por si próprio. Eles querem ter o controle sobre você. Então, se você quer se libertar a sua mente para viajar por onde você imaginar que possa ir, comece a acompanhar pessoas como a Isabel. Isabel, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a você, ao Marcelo, por ter vindo aqui hoje, fazer essa visita para a gente, primeira vez no Vida Inteligente da América. Então, sou muito grato pela sua vida. E você que está em casa, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a gente se vê no próximo Vida Inteligente na América. Próximo episódio a gente vai falar de coaching, então. Vamos lá.